Flávio Canto. Obrigado, Luizinho. Quanto tempo tem para descansar aqui? 5 segundos aqui. Tô ficando velho, gente. Que legal isso aqui, hein? Que barato. Prazer estar aqui com vocês. Enorme. Estava acompanhando lá de dentro, me emocionando. Obrigado. E comecei aqui com essa canseira aqui, gente, para mostrar um pouquinho do judô, que todos vocês conhecem. Mas normalmente a gente associa muito o judô a um atleta derrubando e outro caindo e vice-versa. Mas nessa pequena apresentação a gente teve o momento mais importante do judô, que sempre foi o que mais me encantou e é menos percebido, que é o momento que a gente se levanta. Então o judô, na verdade, é uma arte marcial que ensina a levantar mais do que qualquer outra coisa. E esse levantar pode estar associado também à palavra reação, reagir. Não por acaso o nome da melhor parte da minha vida, que eu vou falar um pouco sobre ela hoje, é Reação, Instituto Reação. Que para falar sobre isso eu preciso voltar um pouco no tempo, até para eu entender por que eu cheguei lá, né? Foi um exercício que eu fiz durante muito tempo e acho que eu entendi um pouco por quê. Eu nasci na Inglaterra. Com 2 anos eu vim para o Brasil, meu pai na época estava fazendo doutorado em física nuclear, eu morria de vergonha de falar que meu pai era físico nuclear, achava que ele podia fazer bomba atômica, mas não tinha nada a ver com isso. E dos 9 aos 11 eu fui morar fora novamente, meu pai foi morar na Califórnia, em Berkeley, na época da Olimpíada de Los Angeles, então te acompanhou de perto, todo aquele frenesi em cima da Olimpíada. Voltei para o Brasil e na Olimpíada seguinte eu assisti o Aurélio Miguel ser campeão olímpico. E pouco tempo depois, com 14 anos, eu comecei o judô. Aos 19, meio no susto, eu ganhei a vaga para a seleção adulto, eu era júnior ainda, e fiz uma seletiva com os adultos, entrei e passei boa parte da minha vida depois viajando normalmente para países mais desenvolvidos do que o nosso do ponto de vista social e de justiça social, né? Então acho que tudo isso, né, essa vida de nômade que eu tive, combinada também com a cidade que eu cresci, na década que eu cresci, um crescimento de violência vertiginoso, né? A gente está falando da década de 90, da chacina de Vigário Geral, Candelária, ônibus 174, vários dramas emblemáticos, eu acho que construíram um pouco a minha identidade, fizeram eu crescer com um olhar mais crítico e mais vontade de mudar as coisas. Não sabia muito bem como, e naquela época eu comecei ainda garoto, junto com um grupo de amigos, a fazer algumas ações pontuais. Então a gente ia ao orfanato, na Páscoa, levar chocolate para a garotada. A gente ia em asilo, a gente começou a fazer um evento no Natal que a gente arrecadava mantimentos e ia levar nas ruas. A gente tinha ceia de Natal lá em casa e todos os meus amigos chegavam lá em casa 1 da manhã, a gente saía em carreata distribuindo roupa, mantimento, comida. E no começo aquilo ali era muito legal para mim, me sentia, de certa maneira, esvaziava um pouco essa angústia que eu tinha. E com o tempo aquilo foi ficando pequeno. Até que eu me lembro no Natal que foram 10 carros, chegaram 10 carros lá em casa, todos lotados, e eu pensei, pô, hoje, essa noite, todo mundo vai ganhar presente. E rapidamente, 1 hora e pouco de passeando ali em Copacabana, tinha muito mais gente na rua do que eu imaginava, e aquele contraste, né? A gente já tinha distribuído tudo, ainda tinha um monte de família com criança dormindo na rua, e eu tinha saído de uma ceia de Natal com uma família maravilhosa. Então acho que tudo aquilo foi construindo uma vontade de fazer algo maior, de mudar o mundo de fato, não sabia muito bem como, e até que em 2000 eu vi que tinha chegado a hora, depois do maior tombo que eu tinha tomado até então na minha trajetória esportiva. Eu estava 5 anos na seleção, já tinha ido para uma Olimpíada, e em 2000, embora eu era o favorito aqui no Brasil, perdi a seletiva, e fui como reserva para a Austrália. E aquelas 3 semanas de sparring na Austrália me fizeram perceber primeiro que o mundo não tinha acabado, que a vida continuava, e eu vi que era hora de botar aquele outro sonho em ação.
e descobri uma coisa muito óbvia, né, mas que para mim, garoto que queria mudar o mundo, parecia difícil. Que a melhor maneira de mudar o mundo é mudando 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Voltei para o Brasil, não sabia muito se ia dar certo ou não, e comecei a dar aula na Rocinha, de judô. Foi a primeira vez que eu subi uma favela aos 25 anos. Era um contraste assim com a minha vida tremendo, né? A gente dava aula do lado de uma boca de fumo, então eu dava aula ouvindo o pessoal pó a 10, pó a 20, aquela maresia, você sai quase doidão da aula, né? O pessoal fumando maconha para tudo que é lado. Mas aos poucos eu comecei a perceber que aquela ideia, né, de levar o esporte, os valores do esporte, que eram carregados para casa pela garotada, funcionavam, né? A garotada melhorava na escola, melhorava com os pais, e descobri da pior forma possível que a gente tinha acertado. A gente está falando de uns 15, 16 anos para trás, tá? Tinha 2 alunos, o Vinícius e o Diogo, e os dois foram para um baile funk, numa favela que era de uma facção rival à facção da Rocinha, uma época de muita violência entre facções no Rio, como se não acontecesse hoje, né? Continua acontecendo. E quando eles chegaram nessa favela da Mineira, eles foram identificados como moradores da Rocinha e, por conta disso, como alemão, né? Traidores, enfim. Pegaram os dois, torturaram o Vinícius, aquela coisa horrível que a gente acha que tem filme, né? Só cortaram todos os dedos do Vinícius e depois atiraram nos dois. O Diogo fingiu de morto e o Vinícius morreu de fato. E quando foi o primeiro enterro que eu fui, né, naquela garota, e uma imagem para mim muito marcante, quando fecharam o caixão do Vinícius, um outro aluno botou uma camisa do Reação no peito dele. E ali naquela porrada, né, naquela dor toda, eu entendi que a gente tinha achado pertencimento, autoestima, tudo aquilo que, na maioria das vezes, a criança vai encontrar no tráfico ou em algum outro lugar que não encontra em casa. Então, parei de ter dúvida que a gente estava no caminho certo. Dali o Reação foi crescendo, hoje já se passaram 18 anos daquela primeira aula, minha vida mudou completamente, somos 1.400, 1.500 alunos no Reação, temos 9 polos, 8 no Rio, 1 em Cuiabá, 4 diretores, eu sou um deles, e 5 conselheiros, esses 9 voluntários, e 60 funcionários embaixo da gente, com a mesma missão que a gente começou, né? A ideia lá é criar um espaço onde a gente consiga lutar contra essa desigualdade de oportunidade na largada, que a gente tem de forma tão cruel no Brasil, né, vendo todo mundo como potência, né, todo mundo pode ser o que quiser ser, né, passado não é destino. Né, essa é a nossa briga interna nesses últimos 18 anos. E eu posso dizer assim, com toda verdade desse tempo todo, que o Reação me transformou completamente. Né, eu acho que antes do Reação, com Reação, eu deixei de ser eu para de fato ser nós. Todos os meus problemas, quando tem algum problema, quando eu chego no Reação, tem tanta coisa grande acontecendo, eu sou tão necessário, Reação e todos nós juntos somos necessários ali para transformar as coisas, que os meus problemas ficam desse tamaninho. Então eu sou um cara muito mais feliz hoje do que eu era antes do Reação. Fui para ensinar, acabei aprendendo e continuo aprendendo muito mais. Eu escolhi hoje para a gente, como a gente está falando de cair e levantar, eu escolhi hoje um exemplo. Eu vou separar uma imagem de um dos nossos alunos. A gente tem hoje uns 1.400, ao longo desses 18 anos você pode multiplicar isso por 10 pelo menos. Difícil escolher uma imagem, né, que represente melhor eu acho que o que para mim é sucesso, né? Eu acho que sucesso é a quantidade de vezes que você levanta. Foi o que eu sempre aprendi no judô, mas com Reação aprendi que faltava uma frase para essa construção do sucesso, né? Quantidade de pessoas que você levanta também. Então, a quantidade de vezes que você levanta, somada à quantidade de pessoas que você levanta. E eu escolhi essa menina. Essa é uma foto. Eu estou voltando de uns Jogos Pan-Americanos em 2003, em Santo Domingo. Eu tinha sido campeão e tinha uma garotada lá me esperando. Na foto ela tinha 11 anos. E acho que ela representa muito tudo isso que eu estou falando, de cair e levantar, né, e levantar os outros também, e ser levantada pelos outros também. Ela chegou no nosso instituto expulsa de uma favela, ela morava na Cidade de Deus, a irmã dela brigou com o menino na escola, e à noite a mãe do menino era namorada do dono do morro. Falou para ela, amanhã você tem que sair daqui, não quero mais ninguém da família aqui nessa favela. Saiu todo mundo da favela e foram para um outro lugar, que coincidentemente era em frente a um dos polos do Instituto Reação. E ali começou a trajetória dela. Ela chegou na seleção brasileira. Em 2012, ela foi para a primeira Olimpíada dela.
Perdeu, foi eliminada e quando chegou no hotel, alguns devem ter lembrado dessa história, foi chamada de macaca nas redes sociais, que o lugar dela era no zoológico, que ela era uma vergonha para o Brasil, ficou deprimida, voltou para o Brasil dizendo que não queria mais lutar, passou um tempo, fez um trabalho de coach lá no Instituto, fez uma tatuagem com os aros olímpicos, escrito "Ninguém sabe o quanto eu sofri para chegar até aqui", e 4 anos depois, a 5 minutos de onde ela nasceu, como num conto de fadas, aconteceu isso aqui. Foi a primeira medalha de ouro no Rio de Janeiro, provando aí que passado não é destino. Obrigado, pessoal.